Começando então mais um papo com seminaristas, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma tarde maravilhosa, agradável, com papos maravilhosos. E eu quero desde já deixar registrado o meu abraço para a Natália e para a Rafael. Nath e Rafa, um abraço. Casaram recentemente, 12 de outubro. Estou na dívida, que não pude estar, mas o meu coração esteve com vocês. Estou mandando esse abraço porque o nosso convidado, é íntimo de vocês. Mandar um abraço também para todo o pessoal da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Cupe de Brotas, tem incentivado bastante. Um beijo e um abraço para todos vocês. Mas vamos lá, todo mundo já me conhece. Paulo Ricardo, um apresentador do Papo com Seminarista. Pois é, boa tarde, eu me chamo Pablo Lacerda, estamos aqui diretamente do estúdio Clique Podcast para mais um Papo com Seminarista, Paulo. Olha, já queria até te chamar de Pablo também, viu? É tudo parecido. É tudo PP. Português e espanhol e tá tudo certo. Pois é, Paulo. E aí, Paulo, como está a repercussão do Papo com Seminarista? Maravilhosa. As redes sociais estão bombando. Estão demais, assim. Os cortes maravilhosos. Os nossos entrevistados é um comentário à parte, né? Porque são todos muito especiais. Verdade. Hoje estamos com um convidado mais que especial. Hoje estamos aqui diretamente do estúdio Clique Podcast com o Padre Manuel Filho. Seja bem-vindo, Padre, sua bênção. Deus abençoe. Que alegria estar aqui com você. Além da sala de aula, é verdade. A gente se encontra também no estúdio, graças a Deus. Que bom, Padre. Primeira vez, Padre? Sim, no podcast, nesse estúdio aqui bonito, sim, primeira vez. Que bom. Então aqui é bem tranquilo, é um bate-papo bem legal. Legal, a gente vai conversar bastante. Bastante. Que bom. Nós temos sempre... A gente inicia esse bate-papo sempre com uma pergunta. Certo. É uma pergunta bem reflexiva, interessante, que já virou o bordão. O bordão da gente. Beleza. Uma marca. Quem é o Padre Manuel Filho? Eu sou um sacerdote, da Igreja Católica. Sou um jovem senhor de 58 anos, à beira de fazer 59, agora nesse mês de dezembro, sou um cruzalmense, isso também me configura bastante, me define, ser filho do recôncavo da Bahia, ser filho de Cruz das Almas. É uma delícia, é uma terra tão maravilhosa. Não é? Minhas raízes, minha história, ali na paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, como o seu Neiva. Sou filho de Manuel, de Raimunda, irmão de Maria Helena, isso também me define completamente, me constitui muito. Minha família, Tenho meu cunhado também, Hilton. Enfim, sou esse e tanto mais. Acho que a gente é sempre mais do que a gente consegue. O ser humano não se define muito, A gente não consegue entrar numa caixinha assim, A gente sempre extrapola. Então, essas são algumas coisas que me ajudam a dizer quem eu sou. E são coisas grandiosas, né? Verdade. O básico, o essencial, O essencial é sempre muito grande. Padre, esse desejo de ser padre começou quando? Dona Raimunda já era católica, seu Manuel levava o senhor, como foi? Sim, desde muito cedo, Muito cedo mesmo. Eu acho que, de fato, o que diz a Sagrada Escritura, desde o ventre da mãe mesmo, isso é verdade, Porque as minhas primeiras lembranças, assim, de igreja, são cochilando, dormindo no colo de minha mãe, Lá na matriz do Bom Sucesso. Isso é muito forte na minha memória. Muito cedo eu pedi a Padre Neira para ser coroinha, não era não tinha nem feito a primeira comunhão, era muito pequeno, devia ter 7 anos, talvez, alguma coisa assim. E comecei ali a ser coroinha. Muito cedo brincava também de celebrar a missa, com beiju, enfim, as brincadeiras. Não usava o Biscoito Maria, não. Não, era beiju, só uma raiz. Biscoito Maria é Nutella. É Nutella. Então era beiju, brincava de fazer procissão, ia para a roça e fazia a procissão com os meninos da roça, gostava de dar, e assim fui crescendo, Coroinha, cruzada eucarística, grupo de adolescente, catequese, grupo de jovem, vim para Salvador, o primeiro seminário, minha primeira vocação foi redentorista, então muito cedo, 14 anos,
Eu estava lá com os redentoristas, morando em Minas. Seminário menor ainda. Seminário menor, né? Tenho muito dos redentoristas dentro de mim, tenho muito Santo Afonso, evangelizar os pobres e marginalizados. Outro dia eu conversava com Dom Dorival, que também originalmente é religioso, né? E aí eu dizia a ele: Dom Dorival, o senhor não sente assim que aquela primeira vocação a gente guarda no coração, não? Assim, né? Porque eu sou muito redentorista, assim, eu tenho muito... Fez um ano agora que eles me chamaram para ir pregar a festa de Aparecida em Bom Jesus da Lapa. E eu fui assim, foi tão bom para mim ficar no convento com os padres e me senti o próprio, imagine, em Bom Jesus da Lapa, que foi onde eu decidi, onde eu conheci os redentoristas e onde eu decidi ir para o seminário, desejei, o primeiro desejo, né, de ir para o seminário foi porque eu ia nas romarias com minha avó, né, a paróquia promovia romarias e eu ia tanto para Candeias como para Bom Jesus da Lapa. E ali eu conheci o trabalho dos padres redentoristas, enfim, fui assistido vocacionalmente por padre Ceslau, né, que depois virou Dom Ceslau de Itabuna. Então todos aqueles poloneses que moravam aqui em Salvador eu pude conhecer, e ali minha vocação foi amadurecendo. Com quantos anos, padre? Com os redentoristas eu tinha 14, 15 anos. Nossa, fui muito novo, depois voltei porque tinha saudade, era muito longe, né? Morar em outro estado há 40 anos atrás não era o que é morar em outro estado hoje. Não tinha WhatsApp, não tinha ligação de vídeo, não tinha celular, era tudo na base do orelhão e do correio. Vocês sabem o que é orelhão, não? Sei. Já ouviram falar, né? Tem até um inutilizado lá no seminário. Sou do final de 89, ainda eu peguei, padre. Pronto. Então tive muita saudade, voltei, aí fiquei 10 anos fora. Foi nessa época que eu vim morar em Salvador, conheci o Escalada, que eu faço parte até hoje, né? Agora como assistente eclesiástico, e de onde eu conheço Nath e Rafa. E assim, aqui no Escalada, e enfim, na faculdade também. Foi o meu segundo e mais maduro discernimento vocacional. Naquela época eu fiz História, né? Estava cursando História na nossa Universidade Católica. Tanto que se for juntar tudo, eu já posso se aposentar 2 vezes. Tanto que eu estou na Católica há tanto tempo. Mas, enfim, minha vocação é essa. E desses passos o senhor começou em que paróquia aqui em Salvador? Aqui em Salvador era Pituba. A primeira paróquia, eu vim morar na Pituba. Nossa Senhora da Luz ali. Nossa Senhora da Luz, né? Missa do Jovem, das 19h30, OPA. Né? Até hoje sou muito amigo do OPA, do pessoal todo do OPA. Querido Padre Irala. Né? Então, e depois, Vitória já estava no seminário, mas também a Vitória, depois da Vitória. Frequentei bastante, que eram as paróquias do Escalada, né? Onde tinha Escalada, então a gente estava. Mas o meu espaço mesmo, assim, digamos, desse discernimento vocacional também o Focolare, fui pré-gen, né? Frequentei também o Focolare e TZ, que também é outro lugar também. O senhor andou, viu? Rapaz. Assim, TZ, eu fui muito para TZ, né? Vivi em TZ, lá com o irmão Michel, Padre Bruno. Lá em Alagoinhas. A gente conheceu o Padre Bruno. Santo Padre Bruno. Eu vivia muito, ia fazer retiro de silêncio, eu passava semanas lá, limpando vidro, cortando grama e fazendo retiro com o irmão Michel. Era muito especial, né, o tempo que eu ficava em Alagoinhas. Então, eu acho que a paróquia, os redentoristas, TZ, o Focolare, o Escalada, formam um pouco assim o arcabouço da minha vocação. É um grande arcabouço. Mas antes de continuar, a gente esqueceu uma coisa muito importante. A caneca. A caneca. Olha ela aqui. Gente, olha pra aqui. Tá muito faz um bonita. mexão, né? Meu Deus, uma coisa linda essa caneca, ó. Corta lá pro padre, Lucas. Ave Maria. Que ótimo. Tá vendendo, não? Ainda não. Ainda não. Mas logo, logo. O senhor que estreou hoje, primeira vez. Primeiro. Legal. Quero aproveitar e mandar um abraço. Karen, muito obrigado de coração. Sabe que você é muito especial ao meu coração e agora faz parte também da história desse podcast. Um beijo. Beijo, Kari. Obrigado. Então, gente, ó, coisa linda. Papo com seminarista.
Rádio Excelsior, e tá quase vira água aqui. Já revelou até o que tinha dentro da caneta. Água. Daqui a pouco vai ter um chazinho, um cafezinho. É porque as coisas vão aos poucos, né, Paulo? É verdade. Mas, padre, o senhor comentou que fez história na Católica. Licenciatura. Antes de ser... Antes do seminário. Que interessante. Como foi que se deu? O senhor se formou em história... É historiador? Professor. Professor. Que foi licenciatura. E aí, depois que o senhor entra no seminário, Isso. Quantos anos mais ou menos? Eu entrei no seminário, eu tinha 24 anos. Eu entrei no seminário em Logo depois 92. que formou. Eu tinha 2 matérias para concluir, quando eu entrei no seminário. Eu tinha que fazer História da Cultura e tinha que fazer Estatística. Estatística porque eu ia empurrando, né, com a barriga. Não tinha tanta barriga assim como eu tenho hoje, mas... ia empurrando com a barriga e tem um terror com ciências exatas, né? Então, o professor Ivan, de saudosa memória, foi que me ajudou a passar em estatística e me formar em história. Que interessante. É interessante o senhor falar que 24 anos o senhor entrou no seminário, mas 24 anos hoje parece ser muito jovem, né? Assim, para entrar, mas naquele tempo eu acredito que já era uma vocação. Tardia. Mais madura, né? Os jovens antigamente decidiam mais cedo. Isso também era uma característica da geração da época do senhor. Eu acho que sim, né? Tanto que, por exemplo, meus colegas, ou são mais novos, meus colegas de turma, digamos assim, Padre Jorge Brito, por exemplo. Padre Jorge Brito foi da turma do senhor? Padre Jorge Brito é da minha turma, Padre Josevaldo, lá de Muritiba agora, sim. É da minha turma, né? Entramos juntos no propedêutico dessa turma que está por aqui, da diocese, eu acho que somos nós 3. Claro que morávamos juntos também Padre Maurício, professor Carlos André, né? Padre Washington. E, enfim, deu uma boa leva de gente aí. Boa leva mesmo. Que bom. Ô, padre, entraram quantas pessoas no propedêutico? O senhor falou essa quantidade toda já de... Não, foi uma turma grande. Eu acho que éramos 14 no propedêutico. 14 vindos de todos os lugares. Tinha gente de outras dioceses também. Tinha gente de Feira, né? Da minha turma de Feira, ninguém ficou. Na verdade, eu acho que do propedêutico, aqui na arquidiocese, ficamos eu, Padre Jorge e Padre Josevaldo, né? Depois tem o Padre Vanderlei, que na época era da diocese de Irecê, mas depois mudou, hoje é da diocese de Atlanta, nos Estados Unidos. Isso diferente. Foi. O Padre Vanderlei ele sempre teve essa vocação assim, e andou, primeiro foi capelão em Londres da Capelania Brasileira, e depois foi capelão em Atlanta da Capelania Brasileira e de língua portuguesa, e depois foi encardinado lá. Aí é padre de Atlanta. Padre é padre para a igreja, né? É padre para a igreja, Padre, eu queria saber do senhor, porque nesse tempo é uma época fantástica. No tempo que o senhor estava no seminário, eu acredito que era a efervescência da igreja. Padre Fernando esteve aqui também, falou, Padre Fernando Pedrosa, que é lá de Vitória da Conquista, e ele falou desse tempo assim que os bispos falavam, saíam em todas as manchetes nos jornais, Globo. Relevância. Aqui tinha Dom Avelar, depois veio o Dom Lucas. Para o senhor, assim, como era viver essa época assim? Porque eu acredito que os padres da geração do senhor tinham uma grande esperança assim, de um mundo novo, de uma igreja nova. Eu queria que o senhor passasse também para o nosso público hoje que está nos assistindo, nos ouvindo. Eu costumo dizer que minha geração é a geração filha de Puebla, né? Quer dizer, nós somos jovens. Nós éramos jovens quando a igreja fez uma opção preferencial por nós. Né? Eu era de grupo de jovem, lá em Cruz das Almas, o Grupo Santo Isabel. Primeiro o Grupo Santo Antônio, depois o Grupo Santo Isabel. O Grupo Santo Antônio, que ainda hoje é o mais antigo grupo da Arquidiocese de Salvador em atividade. Assim, embora hoje não esteja na Arquidiocese de Salvador, mas foi o segundo grupo criado aqui na Arquidiocese e até hoje existe. Tem mais de 60 anos, eu acho. Nossa! Tempo. E eu fiz parte, e era bem naquela época, então foi uma coisa em que era, óbvio, eu estou falando antes do seminário, né? Mas os anos 80 foram anos muito luminosos, né? Porque para o mundo, para o Brasil e para a igreja, né? A igreja saía de Puebla foi 79, a igreja na América Latina saía de Puebla, o Brasil saía da ditadura militar, era o processo de redemocratização.
Em 80, festejamos essa semana, não é? São João Paulo II esteve no Brasil, a primeira vez, esteve em Salvador, deve ter sido assim a experiência mais impactante assim que a gente pode ter vivido como jovem de igreja, foi dizer, o Papa está vindo aqui, né? Eu vim de Salvador, foi logo depois, eu vim para a missa lá no centro administrativo, imagine, onde hoje eu sou pároco. Está. E eu vim. Tem assim, recorte até de eu acho que do filme de Santa Dulce, né? Dessa vez. Tem imagem linda, se você botar no Google, Papa e São João Paulo II e Santa Dulce em Salvador, tem duas imagens. Na primeira vinda, tem a ida, ela subindo a escada do altar e encontrando com ele no ofertório, né? Que com a voz de Padre Luna narrando, era o comentarista da missa lá no CAB, né? Tem uma imagem, se você coloca também São João Paulo II em Alagados, tem imagens dele também inaugurando a igreja de Alagados e chegando em Alagados. E tem imagem dele também famosa abraçando a Irmã Dulce no aeroporto, isso em 80. Uma imagem muito bonita, eu uso muito quando eu estava na Pastur, que eu dizia, Salvador é a cidade onde os santos se encontram. Verdade. Né? Porque aqui se encontraram Santa Dulce e Santa Teresa, e Santa Dulce e São João Paulo II. Assim, do nosso tempo, né? Porque como tivemos São José de Anchieta, e muitos santos jesuítas pouco conhecidos também viveram aqui naquele período, ou passaram. Então, com certeza, é capaz de ter sido assim, uma mesa ali na faculdade de medicina, só com santo conversando, no colégio dos jesuítas. Né? Então, 80 foi muito impactante para nós, aquele período. Tinha muita esperança, tinha muito horizonte, não é? Nós jovens, né? Então, você ouvir a igreja dizer, vocês são a nossa opção preferencial. O pessoal de casa que está escutando deve estar passando o filme na cabeça. Ou eu estou falando de 80, o pessoal está remontando como foi a experiência de viver a vida do Papa. Quem tem minha idade, né, viveu muito aquilo, porque a gente não saía eu acho que foram 2 ou 3 semanas que a gente não saía da frente da televisão, a televisão mostrava. Foi uma viagem imensa, né, porque o Papa foi de Porto Alegre a Manaus, eu não lembro exatamente, mas Recife, Teresina, Belo Horizonte, aquela famosa frase em Belo Horizonte para os jovens, né? Olho as montanhas, vejo um Belo Horizonte. Olho a cidade, vejo um Belo Horizonte. Olho para vocês, queridos jovens, e vejo um Belo Horizonte. Foi uma frase famosíssima, né, que ele disse, porque foi a missa para os jovens em BH. Então, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Florianópolis, Recife, Fortaleza, né, que foi o encontro com as famílias, enfim, Salvador. Então foi acho que umas 2 ou 3 semanas que a gente não saía da frente da televisão assistindo o Papa João Paulo II. Então foi um tempo muito rico, né, aqueles anos. Foi nesse período que a minha vocação aflorou de forma muito intensa. Então, ali entre os anos 80 e os anos 90, era esse movimento, né? A igreja se descobrindo, as SEBs, né? Por outro lado, a renovação carismática também surgia com muita limpidez, muita pureza, muita beleza. A essência, né? Essencialmente, certo? Então, foram tempos dos encontros aqui em Salvador, né? Com o padre... com Agostinho lá de Recife, era o tempo de irmã Sara Gurgel, era o tempo de irmã Sofia, era o tempo de irmã Sofia aqui na Sacramentina. Eram 3 grandes lugares da renovação, era Casa de Retiro São Francisco com a irmã Sara, Sacramentinas com a irmã Sofia e Pupileira com a irmã Maristela, né? Era uma filha de Santana. Então, eram os 3 grandes grupos e muita gente... Sempre as irmãs que... Sempre. Né? E foi muita gente ali naquele período. Muita gente, por exemplo, Joãozinho aqui do Vieira, que é pastoralista do Vieira, é daquela época, né? Muitos... O próprio Carlos André, viu? Carlos André era de grupo de renovação. Era. Né? Eu também era, né? Nós éramos. Então, eram aqueles 2 momentos. A igreja... Era o novo. Era o novo. Tanto as SEBs como a renovação. Era um grande novo daquele momento. Né? E era Dom Avelar, né? Dom Avelar era... eu costumo dizer que quando Dom Avelar chegava em Cruz das Almas, parecia que Jesus estava voltando, assim, porque era tanta festa, sabe? A gente ia
esperar, todo mundo ia esperar Dom Avelar na entrada da cidade, lá na BR, sabe? E vinha em carreata, foguetes e sino tocando. Era uma ocasião, né? Era uma ocasião. Aquele homem imenso, né, que era Dom Avelar. Dom Avelar era um homem gigantesco, né, de falas. As pregações de Dom Avelar no Congresso Eucarístico Regional que teve aqui em 83, que eu também estava lá na Fonte Nova, foi uma semana. As falas de Dom Avelar eram impressionantes, era algo maravilhoso, né? Bem, depois veio Dom Lucas, aí eu já estava no seminário. Aí o senhor já estava... Né? No tempo de Dom Lucas, eu já estava no seminário. Dom Lucas era um homem de uma cultura, de uma inteligência maravilhosa. Eu tenho uma compreensão muito clara de que cada bispo, cada papa é uma resposta de Deus para um tempo. Né? E isso para mim é muito claro, eu não tenho dúvida nenhuma. Naquele momento, Dom Lucas foi muito importante para Salvador, Dom Lucas foi muito importante para o Brasil. Né? Dom Lucas, talvez a gente não tenha toda a noção, né? Mas hoje a gente tem Dom Sérgio, né? Dom Sérgio equivale a Dom Lucas como homem de igreja universal, né? O que Dom Lucas foi na época dele com João Paulo II, Dom Sérgio hoje é com Francisco. Né? Muito próximo. Não existia, na época de João Paulo II, não existia o G9, né? Mas Dom Lucas equivalia ao que hoje é um do G9, né? Com Dom Sérgio hoje. Mas era uma igreja muito viva, era um tempo muito... E, de fato, existia uma relevância pública, isso era muito significativo, né? A relevância pública da igreja, mas era outro tempo. Né? Esses dias eu ando pensando sobre o mundo digital. Aliás, estamos aí na universidade com 2 professores portugueses, né, que vão e que trouxeram essa mensagem falaram para a gente lá no CEMOC, né? Eles estavam aqui e sobre o mundo digital, sobre essa influência, né, sobre a educação para a comunicação no mundo digital. Eu acho que hoje ainda é um grande enigma ter relevância social no mundo da comunicação, com a grande democratização dos meios através do mundo digital. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de relevância, a gente ainda está se encontrando. É verdade. Né? Interessante você comentar sobre tudo isso, até porque quem está em casa, nos acompanhando pela Rádio Excelsior, nos ouvindo, ou também no nosso canal da Arquidiocese de Salvador, através do YouTube, o Padre Manuel é vigário episcopal para comunicação, educação e cultura. Então, se eu falar sobre essa questão, posso até ampliar, né? As IAs, inteligências artificiais, as redes, é muito peculiar da área que o senhor está trabalhando na nossa arquidiocese, né, Padre? E é tão importante. Padre, eu queria também porque é interessante, é uma mudança de chave, assim. Antigamente, na televisão, o bispo falava, era noticiado em todos os jornais. Sim. Isso. Jornal Nacional, os principais jornais da época, da televisão. Hoje, nós não temos, talvez, tanta expressão nestas grandes mídias, televisão. Mas nas redes sociais estamos bem assim, para frente, né? Como diz. Estamos atuando bastante. É uma mudança também muito grande, porque o engajamento nas redes sociais é interessante. Porém, a linguagem é outra. A visão, o olhar... O tempo é outro. Quando eu comecei, você sabe que eu fui coordenador de PASCOM, né? E um dos estudos, assim, uma das formações que eu tive foi justamente um Master em Comunicação pela Universidade de Navarra, né? E quando eu estudei, e também aquela pós ali das Paulinas, né? Do CEPAC, e fiz parte da comissão da equipe de reflexão de comunicação da CNBB. E era exatamente nesse período de mudança de chave. As coisas estavam surgindo. Quando eu cheguei na equipe de reflexão e quando eu comecei esse serviço na área da comunicação, um dos grandes discursos da comunicação no Brasil era a democratização do acesso aos meios. Porque naquele período era muito simples. Existia o emissor, existia o receptor e o meio que levava a mensagem entre o emissor. Então, o emissor emitia e praticamente nós tínhamos 5 grandes fontes de emissão, digamos, de comunicação de notícia, de informação no Brasil,
né, que eram as 3 grandes redes de TV, né, a Globo, o SBT surgia e a Bandeirantes era muito forte. E nós tínhamos alguns conglomerados ali de comunicação impressa, né, o Grupo Abril, basicamente, né, o Grupo Manchete, não, o Abril, o Grupo Bloque, né, Abril com toda Veja, não sei o que Eram lá. jornais. As grandes revistas e os grandes jornais, Folha de São Paulo, Estadão, né? Então a gente tinha assim e aí mais ou menos estava muito bem definido quem estava de um lado, quem estava do outro, quem era direita, quem era esquerda, estava muito claro, né? E era muito fácil, mas o grande discurso nosso, o grande desejo nosso como igreja, como estudiosos de comunicação, os estudiosos, né? Não vou me colocar aí como estudioso de comunicação, mas os estudiosos de comunicação, o grande desejo era, e a grande bandeira era a democratização do acesso aos meios, que a comunicação não fosse exclusividade de um grupo tão pequeno, porque se dizia isso, né? Se você tira 5 famílias do Brasil, a comunicação do Brasil acabava ali nos anos 80, né? Veio a internet, né? E eu lembro que uma vez numa equipe de reflexão, numa reunião da equipe de reflexão, lá no CEPAC até, lá em São Paulo, um professor da FAPCOM, a FAPCOM estava começando, a FAPCOM é a Faculdade Paulos de Comunicação, que tem em São Paulo. E estava também começando a TV, começava a se falar da TV digital, né? E as TV, era uma reunião com as TVs católicas também, né? Então estava ali o Neto, da Rede Vida, estava ali Padre César, na época que era da TV Aparecida, estava ali o pessoal da Canção Nova. E o tema da reunião era TV digital. E ele dizia, todo mundo está falando da TV digital e dos desafios da TV digital no campo da técnica. Mas o grande desafio vai ser no campo da mentalidade. Vai ser no campo das mentalidades. Bem, eu estou dizendo tudo isso para dizer, finalmente, nós estamos imersos, né? Antes se falava em perspectiva, né? Um livro que eu gostava muito na época do seminário, que eu li bastante, era Teologia e Novos Paradigmas. Né? Se falava muito da pós-modernidade, da crise de paradigmas, né? Bauman, né? Tudo que é sólido desmancha, enfim, todos esses conceitos. Então, tudo se falava em perspectiva. Hoje nós estamos imersos nessa realidade. Então, qual é a grande dificuldade de todas as instituições? Primeiro, existe uma crise institucional, né? Então, quando existe crise, é muito natural, pelo menos é o que ocorre, é que existam tendências absolutistas e tradicionalistas. Então, enfim, se eu estou no meio do mar sem nada para me pegar, o primeiro tronco que aparece eu vou me agarrar e aquilo vai ser a única certeza da minha vida. Então, nesse mundo, a gente está vivendo um tempo de extremos, né? Que a mesa do diálogo cada vez é mais difícil, porque está quase que extinta. Quase que extinta. Não por acaso vem o Papa Francisco com Fratelli Tutti, somos todos irmãos, né? E dá o exemplo naquele grande diálogo com o sheik muçulmano, né, com o líder muçulmano. Então, existem diferenças, mas é possível, a partir delas, sentar para conversar. Mas isso é uma palavra profética, é um sinal profético no mundo em que isso é muito difícil, a mesa do diálogo. Então, a gente vive nesse tempo. E a internet, então, diluiu a comunicação, diluiu o acesso à emissão. Todo mundo hoje é emissor. Se você tem um celular na mão, se você tem um perfil numa rede social, você virou emissor. Claro que nessa altura do campeonato já se descobriram mecanismos de ter visibilidade. Antigamente, quando tinha aquela centralização ali nos meios tradicionais, você fazia sucesso se tivesse uma boa técnica, não é? Um conteúdo inteligente. Você tinha. Agora não, né? Mas existe uma máxima do jornalismo que diz assim: um cachorro mordendo um homem não é manchete.
Manchete é um homem mordendo um cachorro. Absurdo, né? Isso é manchete. Então, mais do que nunca, nesse mundo digital, nesse mundo, né, homens mordendo cachorros fazem sucesso. Então, se você quer fazer sucesso, você não pode ser, por exemplo, você não pode ter um discurso racional, você tem que ter o discurso dos extremos. Vimos aí as últimas eleições e cada dia aparecem fenômenos digitais a partir do absurdo, digamos assim, né? O circo dos horrores. Então, quanto mais você tiver naquele contexto do antigo circo dos horrores, você faz sucesso. Porque olha, não tem jeito, eu sou professor. Pode falar. Quer dizer, fica à vontade. Por que é que a igreja não tem tanta... Tudo isso para dizer, por que é que a igreja não tem tanta relevância? Porque a igreja não compactua com o circo dos horrores. Sabe? Em tese, né? Uma pessoa de igreja não vai para as redes sociais morder, entenda que é a metáfora, morder cachorro. Entendeu? Então a igreja ela tem um discurso racional, a igreja ela tem um discurso fundamentado, não é? Tem uma racionalidade lógica, né? Tem um desejo de ser uma presença de diálogo, não nos extremos. Então todo o discurso, então por exemplo, bispos, boa parte do clero, a gente nunca vai fazer sucesso no mundo digital. Nós nunca, padre nunca vai fazer sucesso no mundo digital. O senhor falou isso, padre chamou a atenção, porque é impossível falar de comunicação sem tocar no Beato Carlo Acutis. Sim. Que foi um grande evangelizador, talvez o apóstolo das redes, como muitos chamam. E o senhor também tocou em um assunto sobre a emissão. Agora são vários emissores. Se você tem um perfil, você é um emissor. Esse é o meu ponto de vista, acredito que o senhor também pense assim. Quando eu posso transmitir uma mensagem, e é aqui que difere esses extremos da igreja, eu transmito a minha mensagem. A igreja não faz isso. Não, é a mensagem da igreja. É a mensagem da igreja, a mensagem de Cristo, é a evangelização. Isso. E em tempos de hoje... Não é personalista. Não é nem particularismo. Né? O que eu penso, não é o que o que a igreja fala, o que a igreja pensa. Isso é o Beato Carlo Acutis. Por isso que criam, às vezes, muitas confusões na cabeça. Não, eu preciso anunciar... Não, você vai ser Cristo para outra pessoa. Você vai falar sobre Cristo. E deixa que Cristo... a gente, lá no seminário, a gente estava com um projeto de plantar, né? E a gente lembrou muito da plantação, de que um é que semeia, outro rega. São Paulo, né? São Paulo. Mas Paulo quem planta, faz crescer... Paulo rega, mas é Cristo que faz crescer. É Cristo que faz crescer. É a mesma coisa. Nós estamos aqui para semear, para falar sobre Cristo. E deixar que ele... E o próprio Beato Carlos Acutis, ele não era sensacionalista. Não. Ele não era um sucesso midiático, assim, entendeu? Ele não era... Ele era um jovem que conversava, que evangelizava. Agora ele é sucesso. Porque geralmente é difícil. Nem todos os santos são sucesso quando vivem. Quando estão vivos, né? Às vezes como os artistas, como os místicos, né? Então não é que ele fosse assim aquela sensação, não é que ele tivesse, não, no período, agora ele teria, né? Mas ele tinha uma vida discreta de um jovem que usava as redes para evangelizar, não é? Mas eu gosto muito do exemplo de Santa Dulce, né? Que não é o caso das redes, mas ela não fazia sucesso no mundo da comunicação. Ela não era uma grande, né? Claro que a gente precisa saber usar, mas com a certeza de que a gente vai estar sempre ali no limiar, entendeu? A gente não vai bombar, sabe? Assim, você não vai ver. Então, o que hoje é ser relevante? Talvez essa seja uma pergunta, sabe? Assim, tem sido uma questão nossa, né? No Instituto Nacional de Pastoral, a questão da relevância da igreja, né? Mas relevância midiática, relevância social. E eu acho que a grande relevância que a igreja deve buscar e que a igreja, justamente no mundo de incertezas, no mundo com tanta fluidez, é ser um porto seguro, sabe? É ser aquela mãe que os filhos não rezam. A mãe vai para a igreja, a mãe é engajada, os filhos não. Mas na hora do vamos ver, vai buscar a mãe.
Então essa deve ser a igreja, sabe? Essa, para mim, essa é a relevância da igreja. Ser numa sociedade fluida, um porto seguro, onde é possível buscar um mínimo de serenidade, de paz, né? Eu penso muito isso, né? Que no mundo de barulho a igreja deve ser o lugar do silêncio. No mundo de muito corre-corre, a igreja deve ser o lugar do descanso, né? No mundo de busca por primeiros lugares e por likes e por sucesso, a igreja deve ser o lugar do sereno caminhar. Até do anonimato. Né? Do anonimato, exatamente. Deve ser. Ou a igreja é um contraponto, ou ela tem alguma coisa errada, porque Jesus é um contraponto. Vai na contramão, né? Vai na contramão da lógica do mundo. Imagine, um cara que diz que os últimos serão os primeiros, eu acho que tem alguma coisa a dizer sobre mundo digital. E sobre sucesso digital, entendeu? A gente tem... Quer dizer, a gente tem que estar presente. Padre Zezinho... grande comunicador. O modelo, né? Assim, depois de Jesus Cristo para o Brasil. E assim, quando colegas nossos começaram a fazer sucesso, né, no mundo da comunicação, aí pelos anos 90, 2000, no Encontro Nacional de Presbíteros, ele deu uma palestra, e o título da palestra é O Padre na Mídia e o Padre da Mídia, né? É uma sutil diferença. Então ele dizia, né? Eu sempre fui um padre na mídia, mas eu nunca pertenci a ela. Eu nunca assinei contrato com as grandes gravadoras. Nos anos 60, 70, quando eu fazia sucesso estrondante no Brasil, todas me procuraram. Mas eu sempre fiquei com a Paulinas, com a Comep, né? Então eu nunca assinei contrato, eu sempre fui um padre na mídia, né? Eu nunca me entreguei. Eu vi uma entrevista dele também que ele fala que quando era chamado para os programas de grande audiência, eles sempre chamavam outro padre. Leve padre. Agora também na entrevista com o Bial, ele chamou o padre Júlio Lancelotti. Ele foi sozinho. Nunca. Pois é. E sempre aí, colocava os cantores ali, sempre ao lado dele. Os jovens, né? Cantores de Deus. E tal. Essa é a questão, sabe? Eu acho que a gente tem que estar... também agora, nós temos que estar nas redes sociais, sem dúvida nenhuma. Mas nós não devemos sucumbir à lógica delas. Não devemos nos vender a elas. Aí vai fazer sucesso, vai ter 500 milhões de seguidores? Possivelmente não, né? Mas vamos estar no caminho. Lógica de Cristo. Vamos estar fiéis ao que somos. É verdade. E é interessante também nesse mundo bem digital, também valorizar a questão pastoral, né, padre? O encontro, né? O Papa Francisco trouxe isso no último Dia Mundial das Comunicações, né? Na última mensagem, o encontro, o afeto, né? A importância disso. E está trazendo agora na encíclica, né? Sobre o Coração de Jesus, que acabou de sair no mês passado, né? Em outubro. E uma encíclica linda sobre o amor, sobre o afeto, sobre a arte, sobre a beleza, né? Sobre valores. A gente interessante que no início de outubro eu me reuni pela Pastoral da Cultura, né? A gente se reuniu com um grupo de artistas para conversar sobre a Carta aos Artistas de São João Paulo II, né? E os artistas disseram, vamos pedir ao Papa Francisco para fazer uma carta para nós, né? E a carta está até pronta, já foi enviada. Mas na encíclica sobre o Coração de Jesus, o Papa fala muito sobre arte, sobre poesia, né? Sobre afeto, sobre encontro, sobre toque. Porque não tenha dúvida, sabe? O mundo é ondas, né? Como diz Lulu Santos, como uma onda no mar, né? Então, em resposta a toda essa dinâmica de virtualidades, cada dia mais a gente vai ter demanda por encontro, sabe? Porque não tem jeito, nada isso supera um abraço. Não tem como ser substituído de jeito nada nenhum. Supera o toque, o abraço, né? Nada supera a mente criativa do homem. Então, por exemplo, nem falei, né, da IA, né, das inteligências artificiais. Sim, pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal, como o avião.
Né? Diz que Santos Dumont morreu frustrado porque a invenção dele levou bombas, né? Mas, então, tudo que é humano é contraditório. E tudo que é humano tem o ápice e depois, sabe? Eu acho que nenhuma inteligência artificial vai desenhar uma Capela Sistina. A inteligência artificial nunca vai vai dar o toque de João Gilberto, ou tocar o violão de João Gilberto, ou o piano de Tom Jobim. Por mais que coloque as mesmas notas. Não existe. Tem um não sei que, entendeu? Que o humano é insubstituível. E o calor também, né? Do toque. Isso não existe. Totalmente frio. Não é substituível. Verdade. Padre, nós temos uma modalidade... já tem 2 encontros, né? Que a gente fez isso. 2 papos com seminaristas. A gente toma a liberdade ou a ousadia de procurar 2 personagens que marcam a vida do nosso entrevistado, nosso convidado. E nós também fizemos isso. Antes... É bom saber o que é que vocês pensam de mim. Vem bom. Antes, queria mandar um abraço para o Movimento Escalada. É um movimento que eu conheço pouco. O padre é o diretor eclesiástico? Assistente eclesiástico. Conheço pouco, mas conheço muita gente que participa desse movimento. Então, os feedbacks são aqueles lá em cima, bom, maravilhosos. Então, um abraço para esse movimento, em especial Karen, Nath, Rafa, tantos outros que também fazem parte, Vitória, Cabe, Nossa Senhora da Luz. Tem mais algum outro lugar aqui? Aqui em Salvador, na Diocese Vilas. Em Vilas. Então, um abraço para todos vocês. Mas como a internet chega longe, né? Então tem o pessoal de Aracaju, de Petrolina. Iniciou aqui, foi, padre? O Escalada? A Escalada começou em São Paulo. Uma irmã levava os alunos para uma experiência de final de semana e fez o roteiro, né, do encontro. Aí há 46 anos veio para Salvador. Então é uma longa jornada já. Mas somos discretos. Eu sou fruto de movimento também. Eu venho do EJC. Eu também. A gente conhece o EJC, né? No Escalada, você também, Paulo. No Escalada também tem esse mesmo lema que uma vez é JC, para nós sempre é JC. Sempre. Escalada é a mesma coisa, né? Uma vez escalada, sempre escalada. Jovens, então podem procurar o Padre Manuel lá no CAB, então Nossa Senhora da Luz, Vitória, Vilas. Façam, participem desse movimento, sejam também especial. Escalada. Então vamos lá? Vamos lá. Sem mais delongas. Certo. Lucas, por favor, o primeiro. Eita! Pablo, apresente, por favor. Olha, estamos aqui diante da imagem de Dom Helder Câmara, que representa esse senhor. O olho do senhor agora chega brilhou. Mesmo. Conhecemos o senhor, não? Eu tive uma vez numa palestra. Vocês conhecem, claro. Meus aluninhos. Vocês sabem que eu levo Dom Helder como referência de pastor, né? Assim, a espiritualidade do pastor é muito Dom Helder. Dom Helder é uma figura extraordinária, né? Extraordinária. Cada vez minha devoção por Dom Helder aumenta. Um servo de Deus, né? Servo de Deus, graças a Deus também, no processo de canonização já é servo de Deus. E Dom Helder é uma figura extraordinária. Eu fui conhecendo Dom Helder aos poucos, sempre admirei de longe, digamos assim. Hoje eu sou muito íntimo, hoje somos muito amigos. Teve uma história muito interessante. Tem um grande teólogo e teórico de Dom Helder da espiritualidade elderiana, né, que é o padre Rampon, né, lá do sul, do Rio Grande do Sul. Olha, do sul, que interessante. Sim, mas eles são bem mais do que nós. Aí e eu conheci um livro uma vez nas Paulinas. Aí vi lá um livrinho assim, um opúsculo, né, como se diz, Amizade Espiritual de Dom Helder e de Paulo VI. É o título do livro. E eu li aquele livro e fiquei encantado. Eles têm questões muito sérias, os dois, assim, muito desse povo de Deus, assim, desse povo do céu, sabe? Entre eles. Eram muito amigos, na época, quando padres ainda, né? Depois, Paulo VI virou bispo, Dom Helder é padre, mas já fundando a CNBB, porque foi todo o conceito de conferência episcopal nasceu dessa cabecinha aí cearense,
né? O que hoje a gente compreende como Conferência Episcopal, CELAM, e já foi Dom Helder que levou para Paulo VI para poder entrar no Vaticano II, que ele não foi padre conciliar. Mas eles tinham, de fato, uma amizade muito grande. Dom Helder era uma mente absolutamente brilhante, né? De uma espiritualidade. Bem, aí eu li esse livro e fiquei encantado. Um belo dia, irmão, meu Deus, um marista, esqueci agora o nome dele, que foi meu colega no curso de comunicação lá em São Paulo, um mariólogo famoso aqui do Brasil, esqueci agora o nome, me liga e diz: padre, estão indo aí uns padres do Rio Grande do Sul para Salvador, e eu queria que o senhor desse um suporte, explicasse um pouquinho e tal, e tal, e tal. E eu disse: vamos. Eu disse: tá bom. Quando eles vieram, eles estavam hospedados num lugar muito ruim, não sabiam direito o que escolher, e eu fui e eu levei eles para lá para casa. Quando cheguei lá em casa, para o apartamento lá paroquial, eram 3 padres, Ivani Rampon. Aí eu cheguei no sofá assim, padre Ivani estava com o livro que eu tinha lido no colo. Aí eu disse: graças a Deus eu gostei do livro, viu? Senão ia ser uma saia justa. Eu disse: padre Ivani, esse livro, adorei esse livro, gostei demais dele, né? Li, gostei. Aí ele disse: eu sou o autor. Nossa, simples assim. Simples assim. E aí eu descobri que Ivani, ele é doutor em espiritualidade, e o doutorado dele é sobre a espiritualidade de Dom Helder. Ele tem um livro nas Paulistas, chama Caminho Espiritual de Dom Helder Câmara. E foi ali que eu aprofundei meu conhecimento sobre Dom Helder. E por causa disso, indo uma vez a Recife, eu resolvi visitar a Igrejinha das Fronteiras, onde Dom Helder morou. Aí pronto, se você visitar a Igrejinha das Fronteiras e a casa onde Dom Helder, e a sacristia onde Dom Helder morou, você entende tudo. E fica... É uma experiência... Para mim foi uma experiência teofânica, assim, uma experiência mística muito forte. E você entende tudo de quem é Dom Helder e por que é que a gente é apaixonado por ele, quem tem essa sede de radicalidade. Que bonito. No documentário dele é interessante, eu também gosto muito de Dom Helder, gosto demais. Eu tenho um primo que é meu melhor amigo, que o nome é Helder devido a Dom Helder. É mesmo? Que espetáculo. O pai colocou. E no documentário dele tem uma cena que me chamou muito a atenção. As freiras iam tomar café lá na casa dele, conversar, né? E aí ele sempre pegava o banquinho mais simples, sentava, e as irmãs ficavam incomodadas: dona. E ele fazia questão de sentar sempre naquele banquinho mais simples para deixar os outros. Teve um discurso dele também que eu vi recentemente, ele falando da questão da unidade na CNBB logo no início, e ele falando que seria uma grande idiotice querer colocar todo mundo em uniforme ali, todo mundo igual. Não era a questão da uniformidade, mas da unidade ali, que buscava diante das diferenças, cada um de um jeito. Acho... Tinha uma cabeça à frente do tempo. E era um homem de profundo, era um homem que dormia 3 horas por noite, 2, 3 horas, mas rotineiramente, porque é interessante que o quarto dele era no fundo do altar da Igrejinha das Fronteiras, né? Tá lá. Está preservado, é um memorial do mesmo jeito como ele deixou, né? E ele era assim, ele escrevia até meia-noite, todo dia, ele escrevia. Ele tem o Instituto Dom Helder Câmara, tem 6.000 inscritos, que diz que ele nunca falava de improviso. A última vez que eu fui lá, fiz uma visita guiada, e ele nunca falava de improviso. Então existem mais de 6.000 inscritos dele, dos programas de rádio. Ele não ficava assim falando aqui como eu estou falando, ele tudo escrevia. Então ele escrevia ou lia até meia-noite, dormia, 3 horas da manhã acordava, ia para a frente do Santíssimo e ficava até 6 horas em adoração, e 6 horas celebrava e saía para ir visitar os doentes, para ir fazer o que tinha que fazer, para as missões dele. Mas, invariavelmente, essa era a vida de Dom Helder Câmara. Uma vida doada. Se esse homem não é santo... Padre, uma palavra para o senhor, Dom Helder Câmara. Dom.
Glória Você a sabe Deus. que esse é o nome dele, né? Como ele é chamado, o Dom. Dom. Vamos, Lucas, pro próximo. O próximo personagem ou pessoa. Aí, tá outro grande. Outro grande, né? Pablo. Pense numa coisa que eu Dom tenho... Pedro Causadáliga. Desculpa. Dom Pedro Causadáliga. Pense numa coisa que eu tenho vontade de ir. É lá no... Você sabe que ele está enterrado às margens do rio Araguaia, né? Embaixo de uma árvore. Não sabia, não. Ele foi enterrado ali. Desejo dele mesmo. Foi desejo dele. Esses homens são incríveis. Dom Pedro Causadáliga, eu agradeço conhecer Dom Pedro mais. Conheci, não tive, infelizmente. Não conheci. Mas uma amiga minha, Ana Amélia, me deu um livro da Vozes. Como é que chama? Diário Espiritual de Dom Pedro Causadáliga. Na verdade, são 3 meses do diário dele, esse livro. Mas olhe, é um negócio muito sério. A vida que ele tinha, também com essa radicalidade de vida, na pobreza evangélica, né? A casa, a mesma coisa. Tivemos aqui, né? É o grupo das catacumbas, né? Você sabe que é o grupo do Pacto das Catacumbas, né? Você sabe que teve um grupo de bispos do mundo, não é? Que foi até a catacumba, uma das catacumbas, Domitila, a catacumba Domitila, em Roma, e ali eles fizeram um pacto, né? E eles assinaram, se você for nas Paulinas, você acha, Pacto das Catacumbas, é um livrinho bem pequenininho, uma brochura, e tudo ali. Então eles não teriam conta bancária, eles não teriam poupança, eles não teriam nada em nome deles, eles viveriam como pobres no meio dos pobres. Então é Dom Helder, Dom Pedro, né? E tem uma turma do mundo todo que assinou, foram 80 bispos do mundo todo que assinaram esse pacto, né? Alguns brasileiros, alguns daqui do Brasil, né? E nós tivemos essa geração aí de Dom Helder, de Dom Luciano Mendes, de Dom Aloysio Lochaida, de Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Dom Pelé de Campina, de João Pessoa, né? O arcebispo da Paraíba, uma turma muito grande, muito significativa de bispos que são modelo, né? Nesse aspecto. Claro, tem outros que são modelo na inteligência, assim, na vida. Eu admiro demais, por exemplo, o do Rio, né? Dorani? Dorani eu admiro, até ter uma amizade pessoal, né, por causa da comunicação, mas o que antecedeu ele, Dom Eugênio Salles, né? Foi um homem grande também, como Dom Avelar. Enfim, tivemos e temos bispos imensos no Brasil, né? Mas Dom Luciano, essa turma toda, e Dom Pedro assim, né? Esse homem é absolutamente comprometido na vida e na morte, né? Quer dizer, quis ficar, e dessa forma ele foi enterrado embaixo de uma árvore na margem do rio Araguaia, e ali está a sepultura de Dom Pedro Causadáliga. Padre, nosso papo ele é muito bom, mas tá acabando? Já passou rápido, né? Rápido. Quando fala vai ter 1 hora, a gente pensa que tem muito tempo. Não, e é um papo bom, né, Padre? Eu adoro conversar. Aqui também. Só tá faltando café, tem caneca, mas tem café. Atenção, produção, se por tiver favor, um café menorzinho. Pode fazer um podcast de delícia. 5 horas. A gente vai fazer. Vou botar uma coisinha aqui pra te comer e tomar um cafezinho. Ave Maria. Padre, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Foi um prazer imenso estar com o senhor, aprender. Claro que a gente pegou um pouquinho da sala de aula, trouxe para aqui. É quase que uma extensão, né? Foi, aqui foi. O pessoal de casa recebeu um pouquinho da graça que nós temos estando em sala de aula com o Padre Manuel. O senhor quer deixar uma mensagem para o pessoal de casa? Para vocês, olha, turma, que bom, viu? Nós vimos aí grandes exemplos de homens, Dom Helder, Dom Pedro. Temos aqui os nossos seminaristas. Tudo isso para dizer que vale a pena ser de Cristo, né? Vale a pena pertencer a Jesus Cristo, viver segundo a ótica do Evangelho, ter isso como meta, né? A gente não consegue, a gente tem que ter consciência da nossa incapacidade, aliás, mas ter como meta, ter como horizonte, né? Fazer a vontade de Deus, viver todo dia para Ele e ser feliz, né? Irradiar felicidade, harmonia, paz, diálogo, capacidade de convivência com as diferenças, ser no mundo a diferença que a gente gostaria que o mundo tivesse. Então, Deus abençoe, viu? Obrigado. Espero sempre me encontrar com vocês por aí.
Amém. E esse foi mais um Papo com Seminarista. Fiquem todos com Deus e semana que vem tem mais.